Êxodo capítulo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro no normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncia a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: Ao entardecer, vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou o alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: Foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: Comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: É isso que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes.
Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha-a com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança, para guardá-la. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão.